Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Endor Book. Oi, gente. Prontos para mais uma? Hoje a gente começa com uma daquelas perguntas que ficam na cabeça. Sabe, num mundo que parece que está sempre tentando etiquetar e vender tudo, como é que um artista consegue manter a sua essência? Tem um preço para não entrar nesse jogo? Pois é. E para investigar isso, a gente vai mergulhar a fundo hoje em New Grub Street, do George Gissing. É um livro, olha, lá do século XIX, mas que parece um espelho assustador da vida de quem escreve hoje, dessa briga eterna entre fazer arte e pagar as contas. Exato, uma viagem para Londres vitoriana que, nossa, tem muito a dizer sobre agora. Para a gente entender bem a ideia central de New Grub Street, imagina só, pensa numa montanha, numa escalada. Tem aquele alpinista que escolhe a rota mais desafiadora, sabe? A mais autêntica, usa o equipamento técnico perfeito, mas é pesado para carregar. A honra está na pureza do caminho. E do lado tem outro cara. Esse pega uns atalhos, usa um equipamento mais leve, que funciona, talvez não seja o ideal, mas leva ele para cima mais rápido. E se tiver que, sei lá, dar um encontrão em alguém para ganhar vantagem, bom, faz parte do jogo dele. O lance é chegar no topo, cravar a bandeira, custe o que custar. Gissing pinta o mundo literário mais ou menos como essa segunda escalada aí. O escritor que é íntegro, tipo o Edwin Riordan no livro, que se recusa a fazer concessões artísticas, esse muitas vezes fica pelo caminho, exausto, sem grana, sem reconhecimento. Nossa, sim. Enquanto isso, o outro pragmático, que aqui é o Jesper Milvain, esse cara entende as regras do mercado, ele joga conforme a música, e ele não só chega lá no topo, como ainda sai dizendo como é que se deve escalar para ter sucesso. É brutal a forma como Gissing coloca isso. Exatamente. Essa é a atmosfera de New Grub Street, sabe? Um ecossistema literário onde parece que ter talento de verdade e fazer sucesso comercial são quase inimigos mortais. O Gissing não passa pano não, ele joga essa tensão na nossa cara o tempo todo. E o primeiro soco que o livro dá, assim, logo de cara, é quando ele escancara a comercialização da literatura. Gissing mostra esse processo da escrita virando, tipo, uma indústria mesmo. O valor artístico, começa a ficar em segundo plano. O que importa é o potencial de venda. Isso. A pergunta deixa de ser, isso aqui tem qualidade, e vira, isso aqui vai vender. A arte vira uma mercadoria, né? Totalmente. E o contraste entre os dois personagens principais, o Riordan e o Milvain, é o coração dessa discussão. O Riordan é aquele talento mais puro, que não quer simplificar a escrita só para agradar um público maior, sabe? Para ele, literatura é vocação, é quase sagrado. Já o Milvain, nossa, ele é o oposto. Frio, calculista, para ele escrever é um negócio, um jeito de subir na vida. Ele não tem o menor problema em escrever o que o mercado pede, em fazer contatos, em jogar o jogo social. Ele, mapeou o sistema para se dar bem. E a ligação com hoje em dia é assustadoramente direta. Pensa só, a pressão para viralizar conteúdo, os algoritmos ditando o que faz sucesso, essa lógica do conteúdo que tem que ser rápido, fácil de consumir, otimizado para clique. Nossa, o Milvain ia ser um mestre em SEO literário hoje em dia, com certeza. Né? Gissing parece que viu o fantasma do que a gente chama hoje de indústria cultural muito antes do termo pegar. Ele viu a alma sendo precificada. É impressionante. Outro ponto que é um soco no estômago no livro é como Gissing mostra a pobreza e o efeito que ela tem. Um efeito devastador na criação artística. Ele acaba completamente com aquela ideia romântica do artista que sofre mais cria, sabe? Ah, sim. Aquela coisa do artista faminto. Exato. Em New Grub Street, a falta de dinheiro não inspira ninguém. Pelo contrário, ela paralisa. A preocupação constante em pagar as contas, a fome mesmo, a ansiedade, tudo isso vai minando a capacidade do Riordan de criar.
Como é que ele vai pensar em beleza, em arte, se a necessidade básica tá ali gritando o tempo todo? É uma crítica social muito, muito forte. Gissen expõe essa hipocrisia, né? A sociedade que fala que valoriza a cultura, mas deixa os intelectuais mais sérios na miséria. Quem enriquece, quem sabe empacotar e vender essa cultura de um jeito fácil e palatável, como Milvain faz. Impossível não pensar na precarização do trabalho criativo hoje, né? Quantos artistas a gente conhece que fazem mil bicos, escritores lutando para pagar aluguel? Exato. A sobrevivência continua sendo um desafio gigante que drena a energia criativa. Gissen mostra que essa luta não é só uma questão individual do Riordan ser fraco ou algo assim. É sistêmico. O problema está na estrutura. E essa pressão toda da grana, ela vai contaminando tudo, sabe? Inclusive o amor, o casamento. O livro aborda isso sem dó. O casamento como a transação social e econômica, o relacionamento do Riordan com a Amy Yulee. Começa super bem, com admiração, intelecto. Sim, parece promissor no início. Pois é, mas a pobreza dele vai corroendo tudo. E a Amy, ela não é pintada como uma vilã exatamente, mas ela representa muito a realidade da mulher daquela época, né? Presa entre o sentimento e a necessidade desesperadora de ter segurança material. O amor acaba virando um artigo de luxo que eles não podem pagar. É muito doloroso ver a dinâmica do casal mudando por causa da falta de dinheiro. O que era para ser apoio vira cobrança, ressentimento. As brigas sobre ele não conseguir prover o sustento esperado, aquilo envenena a relação. Uhum. E Gissen é mestre em mostrar que esse problema do casal, na verdade, é um sintoma de questões sociais bem maiores. Tipo, o valor que a sociedade dá ou não dá para o trabalho intelectual, aquela ideia de masculinidade ligada a ser o provedor, o que significa ter sucesso, tá tudo ali misturado. E para fechar os grandes temas, tem um que Gissen antecipou de um jeito brilhante. A ascensão do que a gente hoje chamaria de cultura de massa e marketing pessoal. O Jesper Milvain é a personificação disso tudo. Totalmente. Ele saca que nesse novo cenário que está surgindo, ter uma rede de contatos, saber aparecer, se autopromover, isso é tão ou mais importante que o talento literário bruto. Ele constrói a carreira dele como quem constrói uma marca hoje em dia. É isso. O Milvain é o protótipo do influencer literário antes mesmo de existir Instagram. Ele entende perfeitamente que a percepção que o público tem, a imagem de sucesso, pode acabar valendo mais do que a obra em si. Gissen já criticava essa inversão lá atrás, a embalagem se tornando mais importante que o conteúdo. Uma crítica à superficialidade que, nossa, continua super atual, né? Com essa obsessão por números, por seguidores, pela performance constante de sucesso nas redes sociais, parece que ele estava vendo o futuro. E apesar dessa dureza toda, dessa visão pessimista, a força do livro é inegável. O realismo psicológico é muito cortante. Você sente a angústia do Riordan, a ambição fria do Milvain, os personagens são muito humanos, cheios de contradições. Sim, são complexos, mas é bom avisar o pessoal. É um livro denso, sabe? O pessimismo pode ser meio pesado para alguns leitores. E claro, por ser do século XIX, reflete algumas visões da época sobre gênero, por exemplo. Embora justiça seja feita, Gissen até que é bastante crítico sobre a situação das mulheres. Verdade. E o ritmo não é de um thriller, né? É um ritmo mais de observação social, de aprofundamento psicológico. Exige um pouco mais de imersão do leitor, mas aí fica a pergunta, quem era esse cara, o George Gissen, que conseguiu pintar um retrato tão ácido e ao mesmo tempo tão preciso desse mundo literário? Então, George Gissen viveu de 1857 a 1903. Ele foi um romancista inglês que, conheceu na própria pele a luta que ele descreveu tão bem em New Grubble Street. Ele não estava inventando, sabe? A pobreza, a batalha para conseguir viver só da escrita, essa tensão entre os ideais artísticos e a necessidade material, ele viveu tudo isso muito intensamente. Exatamente. Ele teve uma formação clássica de altíssimo nível. Era um cara super culto, um erudito mesmo. Mas essa bagagem intelectual toda contrastava com uma pobreza quase que constante na vida dele. Ele ralou por anos em Londres, tentando sobreviver como escritor
e conheceu bem o lado mais sombrio dessa vida intelectual precarizada. E os casamentos dele, que foram bem complicados, muitas vezes com mulheres de realidades sociais bem diferentes da dele, com certeza devem ter alimentado essa visão dele sobre como a grana ou a falta dela impacta a fundo as relações mais íntimas. Fora que ele estava inserido no meio literário, né? Ele trocava ideias com gente importante da época, tipo H.G. Wells. Ele conhecia as dinâmicas internas do mundo editorial. Foi muito influenciado pelo naturalismo francês, aquela busca por uma análise quase sociológica da realidade. Pois é, e essa posição única dele, sabe? De ser um cara culto, mas pobre, meio que um outsider, nem pertencendo totalmente à classe trabalhadora, nem à elite estabelecida. Isso deu a ele um olhar especialmente crítico sobre as hipocrisias da sociedade vitoriana. Ele via as engrenagens do sistema por dentro e por baixo também. Tá, mas aí a gente pensa, por que desenterrar New Grub Street agora, mais de um século depois? O que esse livro ainda tem para dizer pra gente hoje? Tem tudo a ver. A tecnologia mudou, a velocidade da informação é outra, completamente diferente, mas a tensão central que o livro mostra, ela continua a mesmíssima. Essa pressão por criar conteúdo que viralize, o famoso publique ou pereça no mundo acadêmico e criativo. A dificuldade de ganhar dinheiro com arte que é mais de nicho. A figura do influencer que às vezes acaba ofuscando o próprio criador. Gissing parece que mapeou o DNA desse conflito entre arte e mercado que continua assombrando a gente. Ler New Grub Street hoje é quase como ler um diagnóstico da nossa própria época. É impressionante. E ajuda a gente a entender as raízes históricas dessa batalha, né? Ver que não é um problema que surgiu ontem com a internet. E força a gente a uma reflexão mais pessoal também. Quais são os nossos limites, o que significa sucesso pra gente de verdade, além da grana. Como é que a gente navega nesse sistema todo sem perder a nossa bússola interna? São perguntas difíceis. O livro não dá resposta pronta, claro. Não mesmo, mas ele ajuda muito a formular essas perguntas, e isso já é valioso demais. Agora, Liv, como toda obra que é assim, potente e complexa, ler New Grub Street hoje também pede que a gente tenha um olhar crítico sobre o próprio livro, né? Não é só para a gente absorver tudo, mas para pensar junto com Gissing e, quem sabe, até um pouco contra ele em alguns pontos. Onde será que estão os possíveis pontos cegos que a gente precisa acender uma luz? Com certeza. Acho que um ponto importante para a gente pensar é questionar um pouco esse pessimismo quase absoluto do Gissing sobre a relação entre integridade artística e sucesso comercial. O livro pinta um quadro onde o artista sério, o Reardon, está quase que inevitavelmente condenado à miséria, enquanto o cara comercial, o Milvain, triunfa. É bem preto no branco nesse sentido, né? Mas se pergunte se essa incompatibilidade entre arte e mercado é mesmo uma lei de ferro, sabe? Será que não existem caminhos, mesmo que sejam mais difíceis, para alcançar algum tipo de sucesso sem precisar vender completamente a alma artística? O livro sugere que não, mas a vida real talvez tenha mais nuances, né? Verdade. Outro ponto cego, talvez, seja reconhecer a lente muito específica de classe e gênero que o Gissing usa. O foco dele é quase que exclusivo nos dilemas de escritores homens, brancos, de uma classe média baixa, mas com educação clássica. Exato. E a fraqueza óbvia disso é que essa perspectiva, por mais profunda que seja para esse grupo específico, não representa toda a experiência de ser escritor, nem na época nem hoje. A sugestão, então, é: valorize a análise que ele faz, é genial, mas lembre sempre dessa especificidade. Como seriam as lutas e as estratégias, sei lá, de uma escritora mulher da classe trabalhadora na mesma época? Ou de um autor imigrante hoje? O livro não cobre isso, e é importante ter essa consciência para a gente não acabar universalizando demais a experiência que ele retrata. E um último ponto para a gente refletir, que está ligado aos outros, é sobre uma possível romantização meio implícita da ideia de arte pura, sabe? Aquela arte totalmente separada do mundo material. Ao colocar o Riordan e o Milvain em posições tão radicalmente opostas, o livro pode acabar reforçando, mesmo sem querer, a ideia de que qualquer contato com o mercado já contamina a arte. Tipo, ou você é puro e pobre, ou você é vendido e bem-sucedido. Isso.
E a fraqueza dessa visão é que ela meio que ignora que toda arte é feita num contexto, né? Com recursos, precisa encontrar um público de alguma forma. Não existe no vácuo. A sugestão, então, defenda a integridade artística, claro que sim, mas talvez a gente deve evitar cair numa visão muito etérea, desconectada da realidade, de que a arte pura só existe no isolamento total. Talvez o verdadeiro desafio seja encontrar formas éticas de conectar a arte com o mundo, e não negar totalmente esse mundo real. E essas reflexões todas acabam levando a perguntas para nós mesmos, né? Para a gente que está lendo, ou criando, ou só vivendo nesse mundo de hoje. Será que, às vezes, a nossa crítica ao comercialismo na arte não esconde um certo elitismo da nossa parte? Onde é que fica aquela linha tênue entre fazer algumas concessões que são pragmáticas, necessárias para viabilizar um projeto e realmente trair os seus valores fundamentais? É difícil definir. Muito. E uma pergunta ainda mais fundamental, talvez. Como é que a gente equilibra a necessidade de pagar as contas com o desejo de fazer algo que tenha significado para a gente? E mais, a sociedade tem alguma responsabilidade em criar um ambiente onde a arte e o pensamento crítico possam florescer sem que as pessoas que fazem isso morram de fome? Neil Grub Street não dá as respostas, mas joga essas perguntas bem incômodas no nosso colo. E a gente tem que lidar com elas. Bom, se essa nossa conversa aqui te deixou instigado, se você curtiu essa discussão sobre a vida literária e suas tensões e quer continuar explorando esse universo, o que mais vale a pena dar uma olhada? Olha, tem os clássicos que conversam muito bem com o Neil Grub Street. Ilusões Perdidas, do Balzac, por exemplo. É um mergulho profundo na corrupção, nas dificuldades do jornalismo e da literatura lá na Paris do século XIX. É outro retrato bem devastador. Nossa, sim. E na mesma linha do oportunismo social e literário do Milvain, tem Bel-Ami, do Maupassant. A história da escalada de um cara sem escrúpulos que usa o jornalismo e as mulheres para subir na vida. É fascinante e ao mesmo tempo revoltante. E para quem talvez curta uma pegada um pouco mais autobiográfica e bem trágica também, sobre essa luta do escritor contra a sociedade, Martin Eden, do Jack London, é essencial. Mostra a batalha de um homem de origem humilde para se tornar escritor, para ser aceito, e como até o sucesso, quando chega, pode ser tão destrutivo quanto o fracasso. É forte. E se a pessoa quiser ir além da ficção, pesquisar mais sobre o tema? Tem muita coisa legal. Dá para pesquisar sobre a história da indústria editorial na época vitoriana mesmo, para entender melhor o contexto específico em que o Gissing estava escrevendo e criticando, ou então buscar estudos mais atuais sobre a sociologia da profissão de escritor hoje em dia, ou sobre a economia da cultura, para ver como essas dinâmicas de mercado funcionam agora. São campos de estudo super ricos. E é isso, pessoal. Assim a gente fecha a nossa visita a Neil Grub Street, de George Gissing. Uma rua meio sombria, talvez, mas cheia de luz sobre uma luta que, nossa, continua muito atual. É verdade. Esperamos que essa conversa tenha provocado algumas reflexões aí sobre o valor da arte, as pressões do mercado, os dilemas de quem tenta criar algo que tenha significado nesse mundão. Essa tensão entre a paixão e o ganha-pão, ela segue mais viva do que nunca. Não esquece de seguir o Endor Book aí na sua plataforma de podcast favorita, tá? Curte o episódio se ele te fez pensar e, claro, compartilha com aquele amigo, amiga, escritor, artista ou qualquer pessoa que você acha que se debate com essas questões. Isso! E conta pra gente lá nos comentários. Você acha que é possível manter a integridade artística intacta hoje em dia? Como é que você lida com esse equilíbrio no seu trabalho, na sua vida? A gente quer muito saber a opinião de vocês. E para o nosso próximo encontro aqui no Endor Book, o que vocês mandam? Querem que a gente mergulhe em outra obra que explore a vida do artista, tipo essas que a gente citou? Ou, quem sabe, a gente analisa como esses temas aparecem na literatura mais contemporânea, talvez até brasileira? Manda a sua sugestão pra gente. Um abraço bem apertado e até a próxima. Continuem lendo, pensando e apoiando a arte que faz a gente questionar. Tchau, pessoal!